grandes problemas que o país tem é a falta de competências e de capacidade das autoridades locais, mormente os distritos. Me parece a mim que os administradores distritais, os administradores das localidades e mesmo o governador da província dependem em demasia das autoridades nacionais. Portanto, nós temos um administrador do distrito que deve satisfazer uma população, um administrador do distrito que deve ter capacidades de resolver problemas como estes e não tem. Pois, mas professor... Teve que aparecer uma sorte da senhora presidente do NGD sobrevoar aquele local. Pois, se professor, isso não tivesse acontecido, isto é uma questão... não haveria nenhum canal. Pois, a provisão de meios aéreos, por exemplo, a transferência de produtos alimentares, é um problema que tem que ser resolvido a nível do administrador de distrito? É uma questão que cada distrito devia ter a sua capacidade de resolução? É o seguinte, nós falamos aqui da planificação. Esta planificação devia contemplar, sabido que estes eventos críticos têm como uma das principais consequências a mobilidade por estrada. Nós sabemos isso. Quando há ciclones, há cheias, as estradas normalmente elas ficam intransitáveis e como bem sabe Tiwa, nós estamos a falar deste assunto, há notícias durante toda a semana de que as estradas estão impraticáveis. Portanto, significa que a planificação esta central, depois de estar conectada com as necessidades locais, já se devia ter pensado em alocar meios aéreos para situações como estas. E era crível que o administrador, ao comunicar a província, ou ao comunicar a província, tivéssemos a alocação de uma aeronave com capacidade de fazer a supressão das necessidades populares. Portanto, para dizer o seguinte, não há esta articulação. O próprio administrador não faz parte desta equação para alimentar a sua própria população. Daí que eu acho que nós precisamos de planificar com um pouco mais de meticulosidade, a partir da experiência que temos, de que, havendo chuvas, havendo ciclones, as estradas normalmente são cortadas, há populações que ficam isoladas, e isso requer que o próprio Estado, que o governo, se organize de tal forma que episódios como estes não aconteçam. Porque vai notar o discurso da presidente do NGD, que é um discurso relativamente de pouca responsabilidade. Ela aparece ali como se fosse a salvadora da população, ela aparece como se não fosse ela, nada aconteceria. E não pode ser assim. Este Estado está articulado desde as estruturas centrais até as estruturas locais. Há uma necessidade de nós termos, por que não, de acionarmos estes mecanismos de coerência no sentido de resolvermos os problemas para salvar vidas nos distritos afetados. Os distritos tinham, estou a falar dos distritos como Mafambice, Buzi, onde os rios Pungue e Buzi tinham galgado. Foi
um armador local que disponibilizou a sua embarcação. O Estado não tinha capacidade para fazer isso. Então, estamos a dizer que o país tem consciência que vamos ter esses eventos normalmente, todos os anos, vamos ter cheias, vamos ter ciclones em uma parte do país e não estamos preparados. Mesmo em relação à participação sul-africana, aquilo foi porque o IDAI foi um evento que não ocorria em Moçambique e até na própria África Oriental há muito tempo. E o IDAI, pela sua dimensão, pela sua magnitude, colocou o mundo em polvorosa. Isso facilitou o entendimento da própria África do Sul para entender o fenômeno, porque o fenômeno IDAI foi uma surpresa para quase todo o mundo. E estudiosos queriam até conhecer o que é que se passa, o que é que está a acontecer de novo no país. Mas esta planificação já devia conter, já devia prever esses meios. Porque nós sabemos que o próprio Instituto de Meteorologia alertou da ocorrência deste ciclone e sabia-se que esse ciclone havia de criar distúrbios ao nível normal do funcionamento do Estado, havia de criar problemas em pontecas, havia de cortar estradas, mas foi preciso que a senhora presidente do INGD sobrevoasse uma localidade para sabermos que havia populações sitiadas. Pois. Como aquela, é bem possível que haja outras populações sitiadas, mas que não tiveram esta sorte de serem vislumbradas pela senhora presidente do INGD. Para uma determinada visita, é imperativo que ela aconteça, ponto final, parágrafo. Nem sequer há discussão. Para outras visitas, tem que ser uma pessoa que não é tão forte na hierarquia, que está ali desesperada a tentar encontrar os meios para ocorrer às vítimas. E isto faz a diferença. E este é o país que nós temos. Há prioridades para determinadas situações, não há prioridades para outras situações. De qualquer forma, nem sequer me parece que essa é a questão mais fundamental. Nós agora, com este último ciclone, temos uma situação dramática em relação aos meios de comunicação na província de Nampula, nos acessos a Nacala, que é um dos portos mais importantes de Moçambique, e à província de Cabo Delgado, que tem também projetos muito importantes a desenvolver-se lá, não obstante se fale pouco sobre esses projetos, uma vez que há algum secretismo à volta desses projetos. Não um secretismo por nenhuma razão particular, é um secretismo derivado das condições de segurança daquela região. E aquilo que eu gostaria de dizer é o seguinte: que há uns anos fez-se um programa para a avaliação de todas as pontes do país, aquelas que estavam em mau estado e que precisavam de apoios, por causa exatamente do desabamento de uma ponte, penso que na N380, portanto na estrada que dá acesso ao norte da província de Cabo Delgado, ou por via de Monte Puez. Eu penso que esse programa não foi à frente, não foi devidamente executado, e nós temos os problemas que estamos a enfrentar. Vamos dizer assim, bem, as descargas pluviométricas foram demasiadas, os caudais dos rios foram descomunais, sim,
mas também na Baixa de Chicombane, que é aqui no sul, em Gaza. Depois das cheias de 2000, toda aquela baixa, em termos do aterro que liga Chicombane à cidade de Xai-Xai, foi reformulado exatamente para deixar passar a água, ou seja, as alterações climáticas, o tipo de chuvas e descargas que nós temos durante a época chuvosa fez com que isso tivesse que ser feito. E isto tem que ser feito em todo o país. Nós estamos a enfrentar, por exemplo, uma das pontes que está inoperacional em Nampula, o aterro foi erudido, não sei se este é o português correto, mas o aterro desapareceu dos encostos da ponte. Significa que, se calhar, a ponte deveria ter sido concebida de outra maneira. Acredito que há toda uma necessidade de melhorar o desempenho do governo, de uma forma geral, quanto às infraestruturas, porque, como dizia bem o Lima, a NC foi uma obra de bandeira do presidente Guebuza. Hoje em dia já apresenta caráteres nada saudáveis. Quer dizer, nós temos uma obra que não tem praticamente 20 anos, mas que hoje ela já não é agradável circular da beira para o Fumolho, beira a Maspande. Há troços onde, de facto, temos buracos, há troços onde temos desnivelamentos. Portanto, eu acho que temos que impor, como sociedade, como Estado, como governo, uma maior seriedade em relação às infraestruturas. E também nós temos que começar a pensar que estes eventos críticos, estes eventos que acontecem, vieram para ficar. E se vieram para ficar, precisamos de uma vez por todas, melhorar a nossa capacidade de lidar com eles. Nós sabemos que houve, há anos atrás, um programa de pontes metálicas. Eu lembro que a gente passava pelo Dondo, víamos um montão de pontes metálicas que, em casos desses, seriam mobilizadas para acorrer as situações. Portanto, o país precisa de melhorar a sua capacidade de resposta e principalmente destas respostas emergenciais. Eu não fico feliz por um corte de 10, 15 metros levar 2, 3 semanas para a sua resolução. Significa que nós ou não temos empresas capazes para, numa situação dessas, agirem com prontidão para resolver o problema, ou então a falta de tal planificação ou mesmo de vontade política. Nós devemos sair do paradigma de choramingar por tudo, porque é possível nós termos ações de emergência, é possível inclusive de fazer contratação de empresas. Acredito que haja algumas empresas com essa capacidade. Então, se não temos essas empresas com capacidade, tem que se criar